Resolvi gravar o nosso chimarrão profético para editar melhor, porque o momento é muito sério e precisamos construir clarezas nesse momento. A figura que me vem à mente para interpretar o momento que nós vivemos, caracterizado pelo medo, pelo luto, pela incerteza de se morreremos, quem morrerá da nossa família, dos nossos amigos, nossas comunhões, nossas relações, quem não morrerá, quem sobrará para os próximos passos, os próximos avanços que daremos. Mas o certo é que nós vivemos uma noite densa, pesada, difícil de mostrar as imagens que se movem, que atuam, os personagens que atuam na escuridão dessa noite e atuam. Há personagens, há no mínimo 2 grandes blocos de personagens. Num dos blocos estão os da morte, os que defendem a morte, os que defendem o genocídio, os que defendem o assassinato em massa. E do outro bloco, os que se opõem, mas não simplesmente por se opor. Os que lutam, mas não brigam, não batem boca à toa. Que constroem nesse momento os caminhos a seguir. E a palavra para esta noite que eu encontrei nas minhas reflexões, que tem se acentuado ultimamente, nos últimos anos, é a palavra crise. Crise explica esse terror, esse momento tenebroso que nós vivemos. A palavra crise é pesada. Sempre que convivemos com crise em família, com crise entre os amigos, com crise de emprego, nós sabemos o quanto a palavra crise é densa e expressa o momento que nós vivemos. E eu comparo a crise, cuja palavra é definida por várias línguas tradicionalmente. Eu tomo a língua grega como raiz para definir a crise. Crise é passagem. A crise é travessia. A crise é empurrão para avançarmos. Se sairmos, o bicho pode pegar, mas se ficarmos, o bicho pode comer. A crise é um impulso incontrolável que não há como desviarmos dela. É o momento que nós vemos. E mais sofrem aqueles que não entendem o momento como crise, como ponte. E aí eu aproximo a palavra crise da palavra ponte. Nós fazemos uma travessia por cima de um abismo. Ao olharmos para baixo, temos medo de cair. Ao olharmos para baixo, vemos ameaças, vemos trevas, vemos a Idade Média, vemos a Primeira Guerra Mundial, vemos a Segunda Guerra Mundial. Enxergamos Hitler, enxergamos Mussolini, enxergamos a ditadura militar assassina, enxergamos os torturadores que mataram na calada da noite, sem justiça, sem lei, sem Estado protetor, sem direitos humanos, sem nada. É o que nós enxergamos lá embaixo. A destruição total se revolvendo em ondas que podem saltar e nos pegar na ponte. Mas nós estamos em cima da ponte chamada crise. E nós somos chamados a avançar. Porque o contrário, se não avançarmos, nós não seremos chamados, nós seremos engolidos. Essa é a tensão que nós vemos, a crise. A palavra crise é a ponte, é a travessia, é o chamado. E aí nós olhamos para trás e vemos que lá na barranca da ponte da qual fomos empurrados, da barranca da qual fomos impulsionados a ingressar na ponte da crise, sem querermos, sem entendermos, surpresos
Surpresa para muita gente, mas lá atrás, quem ficou briga. Quem não quer entrar na ponte, briga. E diz coisas. Como, por exemplo, ao dizerem, ao marcarem eventos e ações, eles marcam churrasco para o sábado. Com 30 pessoas, com 1.000 pessoas, com 1.300 pessoas, marcam churrasco em plena pandemia, que é uma das coisas que nós vemos lá embaixo no abismo. Pandemia, o coronavírus, a morte. Sem se importar. Debochando do povo brasileiro, debochando da crise que nós vivemos, da tensão que está matando gente dos nervos e do coração. Isso é o que nós vemos na barranca lá atrás que nós deixamos. E também vemos lá na barranca os que gritam intervenção militar. E ao olharmos para baixo, no abismo, nós vemos o que é essa intervenção militar. É a entrega do país para os Estados Unidos. É a anulação da soberania nacional. É a aniquilação dos direitos humanos. Ninguém tem direito a nada, nem mesmo a liberdade. Eles gritam lá atrás, intervenção militar. Lá atrás eles também gritam. Gritam para a mídia. Gritam para a democracia. Gritam contra a Constituição. Gritam contra o Brasil. Gritam contra a classe trabalhadora. Calem a boca. É o que eles gritam lá atrás. É o que eles têm para dar. Lá estão, como eu disse no vídeo anterior, um grupo que assusta pelo movimento que faz, mas não é muito grande. Dos ruralistas, do agrotóxico, os assassinos do agronegócio, os banqueiros, que como no tempo da escravatura não se juntam, mas estão lá na sombra, no ar-condicionado, nos escritórios, nas mansões, mandando os capitães do mato, que estão lá na barranca atrás de nós, a gritar, a dar socos, a ameaçar, a ofender e a mandar calar a boca. Lá atrás, na barranca, permanecem os que querem o Brasil entregue, ajoelhado covardemente para o senhor da guerra, que não comanda, mas está no governo dos Estados Unidos. O tupetudo, brigão, mal-educado, grosseiro, antidiplomático, como tatu enforcado com as patas agarradas na barranca, para não cair, Donald Trump. Lá estão atrás os que gritam e puxam a bandeira dos Estados Unidos, inclusive. Falta de vergonha para ofender a nação brasileira. Eles não têm convicção no que eles dizem, na bandeira que eles puxam, mas eles puxam para provocar. E também lá atrás estão os fundamentalistas, evangélicos, católicos, judeus, muçulmanos, que se juntam. Aí eles falam em bandeiras, fica com Deus. Deus está no comando. Deus acima de tudo. Babam coisas nas quais eles não creem. Mas estão lá os fundamentalistas, os pastores vendilhões do templo, os padres, cantores, arrancadores de dinheiro do povo. Lá estão eles, lá atrás, na barranca, que se move e que ameaça afundar. Estão lá atrás. Os pastores teatrais, os curandeiros, expulsam demônios, mas tomados pelo demônio do neoliberal. Lá estão eles, lá atrás. Lá atrás. No fundo, estão desesperados, batendo as portas do miliciano Bolsonaro para pedir dinheiro. Porque os negócios deles estão afundando agora com o isolamento social. Eles estão desesperados, porque eles só sabem viver do roubo do dízimo, roubo do dinheiro. Aí eles apoiam qualquer um, inclusive esse meliante chamado Jair Bolsonaro, desde que os seus negócios prosperem, roubando o povo. Lá atrás estão os fascistas, juntando esses generais bunda moles, esses generais empijamados,
Esses generais, como Curió, com as mãos cheias de sangue, esse fantasma que ainda vive em cima do sangue daqueles que ele assassinou, guerrilheiros, quilombolas, indígenas, pequenos agricultores na Amazônia. Está lá atrás, aquele cadáver velho se mexendo, um esqueleto, que ninguém sabe de onde veio aquela coisa, mas nós sabemos para onde vai para o buraco, porque lá atrás só tem buraco, lá atrás será engolido pelo abismo do Hades, do inferno. E lá atrás está um neoliberalismo com o seu Paulo Guedes, com o miliciano Jair Bolsonaro, com o seu Weintraub, estúpido, grosseiro, seu Ernesto Araújo, traidor da pátria, o seu general Heleno, assassino do Haiti, genocida. Lá estão eles lá atrás. Esse programa que defende os interesses e protege os poderosos contra nós, trabalhadores e pobres brasileiros. E nós aqui ainda não nos acertamos. Estamos no meio da ponte, às vezes nos agarramos na direita, às vezes nos agarramos à esquerda, às vezes nos agarramos num pedaço de material no pé da ponte, mas nós estamos no meio da ponte e nós queremos avançar. Se lá atrás eles brigam, eles ameaçam, lá atrás eles já foram milhões de Cunha, lá atrás eles já foram aecistas, lá fora já foram milhões de Moro, agora eles são Moro e são Bolsonaro, estão todos divididos, não estão harmonizados, eles vão se matar uns aos outros. Nós aqui temos as mãos cheias de práticas, de tentativas, de projetos absolutamente honestos. Aqui há os que gritam fora Bolsonaro. Isso precisa acertar, porque só fora Bolsonaro, deixando o golpista Hamilton Mourão, não resolverá. O Estado continuará ocupado pelos verdadeiros assassinos que fazem tremer a barranca que ficou para trás. Deixar Paulo Guedes, tchutchuca, bandido, genocida econômico, assassino, representante dos que fazem tremer a barranca que fica para trás. Não adianta dizer fora Bolsonaro só. Substituir Bolsonaro, mesmo que fizesse agora uma derrubada geral, sem construir um projeto para construir o país, construir a nossa dignidade, construir a nossa felicidade. Há os que lutam e lutam muito tempo, inclusive estão contribuindo agora com a ocupação de terras, as terras dos senhores feudais, as terras dos ladrões que matam indígenas, matam poceiros, matam pequenos agricultores. Ocupar o que é nosso não é errado. Agora, usar isso como tática de ocupação do Estado que nós precisamos fazer, é que temos que rediscutir. Há aqui entre nós os que lutam achando que vão ocupar o Estado, ocupando terrenos, casas, prédios nas cidades, no movimento. Não os critico, mas precisamos discutir mais, como mais avançar para chegar do outro lado, porque senão nós vamos afundar aqui sendo do abismo. Há os que rezam. Aqui entre nós há gente boa que reza. Eu mesmo tenho recebido mensagens lindíssimas de pessoas que rezam, mas que ainda não entraram totalmente na ponte, estão lá no começo da ponte. Nós queremos fazer a travessia, queremos passar pelo meio e adiante. Estão rezando, né? Estão aqui conosco. Que permaneçam e que venha mais gente para rezar aqui. Mas fiquem aqui na ponte conosco. Há os trabalhadores que não querem mais escritório de sindicato, não querem mais ar-condicionado de sindicato, central sindical, que querem as ruas, que querem derrubar tudo isso, querem se organizar.
Essa é a luta que os trabalhadores precisam fazer. Não ficarem só nas trincheiras, mas avançarem enquanto luta. Então nós também estamos discutindo, mas nós estamos juntos, nós temos que nos unir. Aos que pensam que a saída é pelas eleições, e já começaram campanha eleitoral, já começaram até a pedir dinheiro para os amigos e as amigas, gente muito boa, gente honrada, que acha que pelas eleições se jogará no meio do povo. Precisamos discutir isso também. Precisamos trabalhar entre nós com fraternidade, com respeito, porque aqui nós não nos ofendemos uns aos outros, como eles fazem lá atrás. Inclusive se mandam matar uns aos outros, lá eles já se mataram. Bibiano que não pode falar, que não o diga. E matam também os nossos, como Marielle que não pode falar, mas a esposa dela fala, a família dela fala, nós falamos. Eles nos matam também. Mas nós não nos matamos, nem os queremos matar também. Nós os queremos julgar. Nós os queremos punir por traição à pátria, por traição à classe trabalhadora, por traição aos direitos. Mas nós não os queremos matar. Muitos desses se matarão sozinhos, porque não suportarão a consciência. Então nós temos que nos acertar aqui. Temos que dialogar. Há muitos caminhos. Evidentemente que eu também estou num caminho. Aqui, eu já disse, direi com mais clareza agora, eu estou junto com um grupo grande de gente muito categorizada, intelectuais, líderes populares, trabalhadores, trabalhadoras, gente inteligente que pensa, que escreve, que debate, que propõe, e que se chama Congresso Nacional de Lutas contra o neoliberalismo. Mas não é só contra, nós propomos uma barranca para o outro lado, o jeito como deve ser esta barranca, e que nós estamos discutindo entre nós. Eu convido vocês, entrem em contato comigo, né? Eu sou assim, entre o grupo, a partir do grupo, o presidente, né? Aquele que participa da direção. Aqui não há ninguém dono de ninguém, não há ninguém dono da verdade e nem dono do movimento. Aqui nós trabalhamos juntos. Entre em contato comigo. Ou se conhecerem alguém da direção do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo, entre em contato. Venha conosco se entender que esse é o caminho. Mas não fique aí atrás. Aí atrás só haverá destruição e morte, meus amigos. É isso que eles fazem. A agenda do terror. Aqui, a palavra, o diálogo, a discussão, o debate, são a nossa maneira de trabalhar. E, sobretudo, a nossa unidade nessa cruzada. E, superiormente, a luta juntos, coletivamente. E aí, para encerrar, eu invoco aqui um poeta pensador, um filósofo, um militante de história no passado, que conseguiu entender o que ocorreu com o nazismo, o alemão Bertolt Brecht. Ele disse na sua poesia, que me emociona e eu tenho que me controlar aqui para não fazer choradeira na frente de vocês. Na poesia, os que lutam. Aqueles que lutam um dia e por isso são muito bons. Aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons. Aqueles que lutam anos e são melhores ainda. Porém, aqueles que lutam toda a vida, esses são imprescindíveis. Venha conosco construir o projeto em que tu e eu sejamos imprescindíveis. Abraços críticos e fraternos.